Olá, amigos da Educativa. Hoje nós começamos as aulas, resumo da aula de legislação. Hoje é a legislação 1, introdução. Vamos direto ao assunto? Bora lá. A nossa aula de legislação 1 começa com a introdução. Vamos conhecer o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Antes de mais nada, turma, você precisa saber que existem palavras, termos específicos do trânsito que você vai encontrar em nossas aulas e provas do Detran, sabe? Assim como tem termos médicos, termos de mecânico, às vezes uma palavra é a chave para você entender todo o contexto, principalmente para quem está querendo se preparar para fazer o exame do Detran. Vamos lá. Existem termos no trânsito, primeiro é o anexo 1 do CTB, né? Você pode encontrar, entra no Google, vai lá, coloca anexo 1 do CTB, você encontra sobre o assunto, com fácil acesso na internet. E o entendimento dessas palavras pode ser a chave que vai facilitar o aprendizado. Primeiro, vamos falar de alguns, tá? Acostamento. O que é acostamento? Parte da via diferenciada da pista de rolamento, destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e a circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver um local apropriado para esse fim. Então, acostamento é para o pedestre, para o ciclista, quando ele não tiver um local para ele, você não deve estacionar, nem circular por ele. A infração é gravíssima, a menos que seja uma parada de emergência, né? Liga o pisca-alerta, triângulo, aí sim você pode parar no acostamento. Bordo da pista, a margem da pista podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos. Na verdade, é onde começa a pista oficialmente, tá vendo aquela faixa branca? Onde não houver aquela faixa branca, sabe, a guia da calçada, meio fio, 50 centímetros ali, o cantinho da via, onde começa oficialmente a pista. Canteiro central, obstáculo físico construído como um separador de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias, canteiro fictício, né? Que é a marca de canalização. Pista, parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificado por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas, ou aos canteiros centrais, também a pista de rolamento, onde os veículos circulam. Via, superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, calçado, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Muita gente, inclusive eu, pensava que via, quando fala via, é onde os veículos circulam, né? Não só, também, mas pode ser calçada, o acostamento, a ilha, o canteiro, então tudo é considerado via. Então, vamos entender o Código de Trânsito Brasileiro. O CTB surgiu em 23 de setembro de 1997, através da Lei 9.503/97. Geralmente, o que vem depois da barra é o ano. Você sabia que existia trânsito antes de inventar o automóvel? A grande civilização romana, né? Roma antiga já sofria com enormes congestionamentos. Tá vendo? Esse veículo aí, a biga, aqui do lado... Você tem também uma rua romana, e já haviam problemas de trânsito na época, por incrível que pareça. Tanto assim que o César Curator Viarium, tipo o diretor de trânsito da época, proibiu o trânsito de carroças e carruagem em toda a cidade. As carruagens só podiam circular após as 3 da tarde. Tipo o primeiro rodízio, né? Surge o carro. Primeiro, o automóvel. Tá vendo esse veículo aí esquisito? 3 rodas de madeira, movida a lenha. Na verdade, era vapor, né, que fazia funcionar. O primeiro automóvel, invenção do francês Nicolas Gunot, eu acho que é essa a pronúncia. O Nicolas, né, com essa invenção, ficou pronto em 1771 e se deslocava a uma velocidade de 4 km por hora. O grande Nicolas, aí está ele, também responsável pelo primeiro acidente automobilístico, entrou para a história, hein? Por não ter freio, destruiu um muro do pátio de manobras, bateu no muro do quartel, ele foi preso ainda.
no quartel real de Vincent, na França. Foi preso, ninguém acreditava. Esse doido aí, essa coisa não vai dar em nada. Esse veículo aí tem que ser animais mesmo. Bom, primeira lei de trânsito foi na Inglaterra em 1865. Lei da bandeira vermelha. Obrigava que à frente de todo automóvel em locomoção houvesse um homem tremulando uma bandeira vermelha durante o dia e uma lanterna durante a noite. É meio louco para nós aqui no século XXI pensar nisso, né? Mas era, as pessoas tinham medo desse veículo, que não era conduzido por animais. Antes de falarmos mais sobre o primeiro carro no Brasil, precisamos citar que em 1885, o primeiro veículo movido a gasolina foi criado. Então, antes não era a combustível, né? A partir de 1985, desenvolvido pelo alemão chamado Karl Benz, esse bigodão aí, criou o carro a combustível, que é o que a gente conhece hoje, né? A combustão, a queima lá no cilindro. A produção de carro era artesanal e custosa, era como ter um avião. Nem todo mundo pode ter um avião, uma aeronave hoje em dia, né? Na época também, era só a elite. Em janeiro de 1914, o norte-americano R. Ford, esse que está aí, a grande R, né? Reduziu o tempo de produção, fazendo carro em larga escala, né? E o custo dos veículos também, com o princípio da produção em massa na fabricação de automóveis. Então, o carro se popularizou, certo? Mas a nossa história começa mesmo com a curiosidade de Albert Santos Dumont, menino Dumont. Esse aí que você já deve ter visto, essa imagem, esse grande brasileiro, hein? Grandemente. E esse é o carro, né? Foi o primeiro veículo. Com o surgimento dos primeiros automóveis na França, ele, um visionário, né? Claro, em 1891, decidiu estudar essa novidade e trazê-la para o Brasil. Esse é o veículo que hoje está no museu. Aqui está o nosso querido Santos Dumont circulando pelas ruas do Brasil em 1891. Aos poucos e no ritmo da época, a frota de veículos automotores começou a crescer. Não houve uma substituição imediata dos carros puxados por animais. Houve uma convivência nem sempre harmoniosa. Então, ali estavam os veículos surgindo, veículos e os animais também. Uma curiosidade que naquela época, muitas pessoas saíram das grandes cidades voltando para o campo, porque não aguentavam o cheiro, né, dos detritos lá, dos animais, e achavam que esses veículos novos, né, poluiriam menos. Na verdade, aquela poluição olfativa, né, não teve tanto mais a poluição que acontece atmosférica, que até hoje é um grande problema da humanidade, e quem sabe futuramente haverá mais veículos elétricos aí para uma nova revolução. Mas foi uma revolução na época, né? As velocidades diferentes entre os dois tipos de carros já era problema e causava acidentes. Por isso, uma lei nacional de 27 de outubro de 1910, que já determinava controle de velocidade por parte dos motoristas, até então chamado de motorneiros, era chamado de motorneiros. Uma curiosidade, não tinha autoescola para tirar habilitação, né? E os carros eram poucos também, geralmente o pai, né, tinha o garoto ali, a garota que queria aprender a dirigir, ele ensinava no próprio carro da família, levava até o delegado da cidade, o delegado dava uma volta, circulava, não tinha sinalização ainda, ele via a habilidade, né, do jovem e escrevia uma carta, essa pessoa está autorizada, era uma licença, uma carta mesmo. Até hoje muita gente ainda chama carta, né, vou tirar carta, na verdade é CNH. Estabelecia regra para o transporte de carga e passageiros. Dizia que os veículos de mercadoria deveriam andar a 6 km por hora e os de passageiro podiam correr mais 12 km. Em 24 de julho de 1928, trouxe uma nova legislação nacional, já que havia leis municipais. A partir de então, o Brasil, signatário da Convenção de Paris, só um parênteses aí para a gente falar da Convenção de Paris. Olha, os veículos começaram a ficar populares, as cidades começaram a ter muitos veículos. A galera falou, ó, temos que colocar regra, vamos colocar regras.
Foi quando criaram as placas dos veículos, a sinalização à mão de direção e tudo mais. Aí o Brasil, a partir de 1928, começou a adotar aqui em nosso país essas regras internacionais de circulação, né, dos veículos. Aqui nós passamos a adotar a mão francesa pelo lado direito, a gente vai pelo lado direito, e alguns países eles utilizam a mão inglesa, né, inglesa, justamente do lado oposto. Alguns países como o Japão ainda usa, a própria Inglaterra e também a Austrália, certo? Então, a partir de 1928, aqui no Brasil, a gente começou a utilizar essa mão, começou a colocar a regra também. O primeiro Código Nacional do Trânsito surgiu em 1941, 28 de janeiro. O segundo Código Nacional de Trânsito, que é o embrião do nosso CTB agora, surgiu em 21 de setembro de 1996. E só então, em 97, eu falei 1966, né? Anteriormente lá, só recapitulando. Surgiu o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro. Foi em 23 de setembro de 1997, a Lei 9.503/97, geralmente o que está depois da barra é o ano, né? Depois de tantos embates, finalmente a Presidência da República sanciona o Código de Trânsito após vários vetos. O CTB, galera, possui 341 artigos, dividido em 20 capítulos. Que são capítulos? São para você encontrar o assunto desejado, como se fosse o índice. Saber, eu quero saber das penalidades e tudo mais, né? Você vai encontrar nos capítulos para facilitar você encontrar os artigos. O que é um artigo? É o fundamento principal da lei. Toda lei possui, no mínimo, um artigo. Sua abreviatura é ART, e são separados por números. As leis extensas, geralmente, contêm vários artigos, né? O CTB contém 341 deles. O parágrafo. Parágrafo é o desdobramento de um artigo. Pode ser uma condição, exceção, um esclarecimento. Podemos dizer que o parágrafo é o filho do artigo? Quando existe apenas um parágrafo na lei, chamamos de parágrafo único. Você vai encontrar muito isso, tá? Pergunta de prova. Parágrafo único é um só. E esse é o símbolo, SS. Inciso, também você vai encontrar muito falar nessa palavra. Artigo tal, inciso tal. Inciso é representado por números romanos, né? Algarismos romanos. Exemplo, olha lá o exemplo. Também é considerado um desdobramento, mas encontra-se num nível inferior ao parágrafo. Tem o artigo e tem uma divisão dentro dele, dividido em inciso 1, 2, 3, assim por diante. Vamos pegar como exemplo o capítulo 16 do CTB, das penalidades, que fala das penalidades. No capítulo 16, vamos analisar o artigo 258 e seus incisos. Ele fala das infrações punidas com multa, classificam-se de acordo com sua gravidade, em 4 categorias. Gravíssima, inciso 1. Grave, inciso 2. Média, inciso 3. Leve, inciso 4. O artigo 259, cada infração cometida, a cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Inciso 1, gravíssima, 7 pontos. Inciso 2, grave, 5 pontos. Inciso 3, média, 4 pontos. Inciso 4, leve, 3 pontos. Simples assim, meus queridos, essa foi a introdução para vocês conhecerem alguns termos que vão ser usados, e a partir das outras aulas a gente vai dar a sequência para saber tudo sobre legislação, do que cai no exame. Boa sorte para você aí, valeu? Um abraço, até mais. Valeu, galera!